Salve minha rapaziada, meu nome é Lohan Santos, você já me conhece. Vamos falar um pouco de futebol. Vamos falar aí dos pormenores do Rafinha em relação à entrevista que ele deu no começo da semana passada, no meio da semana passada, dizendo que era muito ruim estar disputando o Campeonato Mundial de Clubes ou estar disputando qualquer outra que seja a competição nas suas férias, né? E que sequer os jogadores são perguntados, enfim. Fato é que isso gerou muito burburinho, gerou muita confusão e até presidentes de confederações de alguns campeonatos europeus falaram sobre isso, né? É óbvio, indo na contramão, principalmente daquilo que o Rafinha externou. Queria estar conversando com vocês sobre isso e dizer o seguinte, rapaziada. Antes de qualquer coisa, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificação para estar por dentro de todos os nossos vídeos, as nossas notícias. Não postei jogo do Flamengo, não postei jogo do Fluminense, nem postei o jogo do Real Madrid, tá? Por quê? Por conta disso aqui, rapaziada. Estão numa correria total, trabalhando. E aí eu disse, não, vou comentar, cara. Vou falar sobre, que a galera tá ali me esperando. Então eu vou falar sobre. Por mais que eu esteja no carro trabalhando, me locomovendo, resolvendo assuntos, mas a galera que confia, que está aqui, né, me acompanhando aí no dia a dia, acho que merece, né, um pouco dessa atenção. Enfim, então vai sem corte, vai sem nada. É externar o que eu tô pensando aqui e estar jogando pra vocês. Então vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, eu falei sobre a hombridade, da gente entender, da gente se colocar no lugar do jogador que está disputando esse campeonato em suas férias, enfim. E aí eu vi no Flow, foi no Flow, né, os meninos lá, o Kroos, o Jones, criticando a postura do Rafinha em ter dado uma entrevista, né, uma segunda entrevista depois pro Globoesporte.com para tentar se explicar. E aí é que eu acho que eu tenho a percepção que o Rafinha errou, rapaziada. E por que eu digo que o Rafinha errou? Porque independentemente de qualquer coisa, a sua opinião ela tem que ser válida e respeitada. E quando você vai, expressa uma opinião forte, coloca ali os teus pormenores e diz, cara, eu acho que assim, assado, assim como ele colocou, pô, eu não acho legal, porque sequer pergunta se a gente pode, se a gente quer ou não disputar nas nossas férias, simplesmente a gente tem que ir lá e jogar, porque eles mandam a gente jogar, a gente não tem opção, não tem escolha. Então quando ele se coloca à disposição de comentar um assunto tão sensível, porque não são todos os jogadores que, por mais, pode ter certeza, 90% dos jogadores estão com a mesma ideia que ele, mas ter a coragem de falar como o Rafinha teve, são poucos. É um cara de grande personalidade. Mas aí quando ele entra na linha de querer se desculpar por um direito que de fato é dele, não entra no meu compreendimento, entendeu? Não entra no meu compreendimento, porque é um direito que ele tem, e é um direito que sim, ele pode abrir mão, mas partindo da particularidade dele de querer estar ali, de querer estar jogando. Aí você vê presidente de confederações dizendo, é só pararem de pedir salários astronômicos juntamente com seus empresários. Tem uma entrevista lá em 2000 bolinha, quem lembra do David que jogou no Corinthians, Fenerbahçe, quando ele chega no Flamengo, ele perde aquele gol praticamente debaixo da trave. E aí a torcida começa a pegar muito no pé dele, começa a receber muita pressão, enfim. E aí descobriram quanto que o David ganhava e souberam que era um salário tipo astronômico, fora da realidade pro futebol que ele sempre apresentou em toda a sua carreira. E aí foram questionar, né? E ele deu uma entrevista belíssima, cara. Belíssima, ele disse: eu pedi
Me perguntaram quanto que eu queria ganhar pra sair da Turquia e vir jogar no Brasil. Eu coloquei lá no papel, é X. Aceitaram me pagar. Eu não coloquei nada na cabeça de ninguém e obriguei a ninguém me pagar o salário que eu pedi. Foi uma negociação entre duas partes e as duas partes chegaram a um acordo. E é isso. Então, é isso, cara. Eu acho que o Rafinha deveria... Na verdade, não deveria ter tentado se justificar. Cara, é o que ele pensa. E quem tá ali no mundo da bola é o que a maioria pensa também. E todo mundo sabe, né? Pelo menos quem acompanha futebol, que o Mundial de Clubes foi feito dessa maneira, nessa forma, justamente para mostrar as vulnerabilidades que existem no futebol europeu, pô. O que eu tô querendo dizer? É muito fácil e confortável você jogar, por exemplo, como diz lá a entrevista do Carlos Alberto. Se colocar o Real Madrid, Barcelona, esses caras aqui não ganham, porque aqui você faz, ali no Brasil você viaja a Europa inteira. O que eu quero dizer? Os jogadores do Real Madrid, eles têm... o jogo do Real Madrid ontem foi insano, hilário. Os caras não conseguiram dar intensidade, você via que não tinha jogo. Ganharam de 1-0 ali porque a Juventus pra mim é freguês. E é outro time também europeu que também está acostumado nessa logística de, por exemplo, quem mora aqui no Rio, tu tá jogando a Champions League, tu tá em Madrid, ali de Madrid tu vai pra Itália como se você estivesse saindo da Espanha, como você estivesse saindo do Rio de Janeiro e indo pra São Paulo. É tudo muito perto. E é óbvio, o nível de organização deles deixam esses jogadores muito confortáveis em relação à temperatura, clima, enfim. Aqui no Brasil, aqui na América do Sul, como o Carlos Alberto mesmo disse, depois em uma entrevista ao vivo na TV KZ, cara, ele vai perder um jogo em casa, num clássico pro Palmeiras, os torcedores não têm educação não, filho. E o próximo jogo é lá na Ilha do Retiro. Ele joga com o Palmeiras aqui em São Paulo e tem que viajar lá pra cima, norte do país, pra poder jogar na Ilha do Retiro contra o Sport. Chega lá, uma pressão do caralho, campo ruim, que só Jesus. E ele perde o jogo. Quando ele volta pra São Paulo, o torcedor tá lá dentro do CT, querendo pegar ele de porrada. E é verdade, rapaziada. Vou te dar um exemplo. O William, que foi até cogitado essa semana aí, antes do Mundial de Clubes, no Fluminense, voltou pro Brasil pra jogar no Corinthians, não ficou nem um ano, meteu o pé. Roberto Carlos não aguentou pressão, voltou pra Espanha, foi ser dirigente do Real Madrid. Então, assim, jogadores, principalmente aqueles que se colocam à disposição para falar sobre assuntos delicados, eles têm que manter a postura e não tem que ficar se justificando, entendeu? Esse campeonato, como eu disse, vou voltar a frisar, foi feito para mostrar a vulnerabilidade dos campeonatos europeus, da UEFA, tá? Porque se você não sabe, existe uma briga ali entre a FIFA e a UEFA, mas a gente entra nesses pormenores depois, tá? Fato é que o Rafinha, ele, na minha concepção, ele deveria ter mantido a postura e, irmão, é o que eu acho. Assim como sempre foi o Romário, Edmundo, Renato Gaúcho, em toda a carreira deles. É o que eu acho, falei, tá falado. E se não quiser, eu não tô nem aí. Se você não gostou, eu não tô nem aí. Porque aí gera, pra esses caras da imprensa, né? A posição deles é muito fácil. Eles se colocam em uma posição muito fácil. Porque eles vão mediante ao hype. Aí tá lá 4 moleques, playboyzada, playboyzão, que nunca chutaram a bola, que se acham no direito de criticar o que o Rafinha está dizendo. Aí eu te pergunto, você já pensou se o Igor, que é o dono lá da Flow TV, não pagar o salário deles porque eles estão de férias?
Já pensou nisso? Ah, se você não fizer programas aqui esportivos nas suas férias, porque todo mundo, é lei trabalhista. Se você não tiver aqui nos programas esportivos durante as suas férias, você não vai ter como receber. E aí, como é que faz? É o que eu digo, ter a hombridade, se colocar no lugar do outro. Deixe aí nos comentários o que você acha, se foi benéfico para vocês esse conteúdo. Enfim, vamos dissertar, rapaziada. Eu quero saber da opinião de vocês em relação a isso. O Rafinha deveria ou não ter mantido a posição dele se quer ter dado entrevista pra Globoesporte.com, cara. Dar entrevista pra quê? Pra Globo Esporte pra quê? Pra se justificar? Não há necessidade. É isso, tamo junto. Até a próxima.